Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol de Newbridge se pôs lentamente atrás dos arranha-céus, banhando a cidade em uma luz dourada que fazia brilhar cada vitrine de lojas de luxo. As ruas fervilhavam de transeuntes apressados e carros elegantes deslizavam pelo asfalto. No coração deste bairro chique erguia-se o Palace of Style, um templo da moda e do prestígio onde cada detalhe, do mármore branco aos lustres de cristal, exalava requinte e exclusividade. Naquele dia, Aliyah Johnson, uma mulher negra de 25 anos, entrou na loja com uma mistura de entusiasmo e orgulho discreto. Seu traje elegante, porém discreto, um vestido creme impecavelmente ajustado e sapatos pretos de salto alto, refletia sua personalidade, refinada, humilde, mas determinada. A Aliyah finalmente estava ali para comprar a bolsa que cobiçava há meses, fruto de suas economias e trabalho árduo em uma startup de tecnologia. No instante em que ela entrou, a atmosfera mudou sutilmente. Os funcionários se afastaram um pouco, alguns observando-a com curiosidade, outros com suspeita. Essa mudança imperceptível apenas aumentou a vigilância de Richard Stanton, o gerente da loja. Um homem branco na casa dos 50, Stanton construiu sua reputação com base no poder e na aparência. Arrogante e condescendente, ele era conhecido por julgar instantaneamente os clientes com base em sua aparência, raça ou status social aparente. Ao ver Aliyah, ele franziu a testa e murmurou para si mesmo: "Isso parece não pertencer a este lugar." Ele a seguia com um olhar penetrante. Cada passo que Aliyah dava em direção à seção de bolsas era examinado, analisado, julgado. Ela, por sua vez, estava alheia à atenção que emanava dele. Para ela, era simplesmente uma loja onde finalmente se permitiria um pequeno prazer bem merecido. As paredes do Palácio do Estilo pareciam ressoar com prestígio e frieza. Os pisos de mármore refletiam cada movimento, cada expressão, como se para amplificar a cena que estava prestes a se desenrolar. Os outros clientes, elegantemente vestidos, passeavam pelos corredores, alguns alheios ao drama silencioso que estava prestes a começar. Aliyah, com um leve sorriso nos lábios, pousou a mão numa bolsa de couro italiano. A textura macia sob seus dedos a fez esquecer por um instante o peso da cidade e da vida cotidiana. Mas Stanton, atrás dela, avançava com passos calculados, pronto para impor sua dominância e humilhar, por hábito e preconceito, aquela jovem inocente. Foi nessa mistura de luxo deslumbrante e tensão palpável que a história começou. A arrogância e o racismo logo entrariam em conflito com a dignidade e a coragem de Aliyah, criando uma confrontação que marcaria para sempre o Style Palace e a cidade de Newbridge. A Aliyah aproximou-se da seção de bolsas, os olhos brilhando de entusiasmo ao contemplar as prateleiras impecavelmente organizadas. Cada bolsa parecia contar uma história de luxo e sofisticação. Ela escolheu uma de couro italiano macio e a examinou nas mãos para apreciar os detalhes meticulosos, a costura perfeita, a cor quente, a elegância discreta. Foi então que ela sentiu uma presença fria atrás dela. Richard Stanton, o gerente da loja, havia se aproximado silenciosamente. Seu olhar penetrante e sorriso gélido denunciavam seu julgamento imediato. "Posso ajudá-la, senhorita?" Ele começou num tom falsamente educado, "mas duvido que a senhora tenha condições de pagar por isso." A Aliyah ficou paralisada por um instante, surpresa com a arrogância do homem. Rapidamente recuperou a compostura e respondeu com confiança: "Obrigada, eu mesma posso procurar." Mas Richard, longe de se deixar abater, continuou seu espetáculo humilhante. Ele avançou, exagerando cada gesto, suspirou ruidosamente e fez um gesto com a mão como se quisesse dizer a toda a loja que aquele cliente não era digno de tocar em sua mercadoria. Os outros clientes paralisaram, desconfortáveis. Alguns trocaram olhares constrangidos, outros desviaram o olhar. O ambiente ficou pesado, opressivo. A Aliyah sentiu uma onda de vergonha tentar dominá-la, mas cerrou os punhos e respirou fundo para não se deixar intimidar. "Senhor Stanton", disse ela calmamente mas com firmeza, "eu trabalho duro e mereço poder comprar esta bolsa, assim como qualquer outro cliente." Richard piscou, surpreso. Ninguém jamais o havia desafiado daquela forma. Seu rosto se contraiu, mas a Aliyah não se moveu. Seus olhos brilhavam com uma determinação silenciosa, uma dignidade que não podia ser quebrada por palavras ou desprezo. Ao abrir a boca para responder, sua arrogância foi interrompida por um som baixo, porém determinado. "A porta da loja acabará de se abrir." Clarissa Martin, mãe de Aliyah, entrou. Uma mulher influente e respeitada, ela construiu sua carreira com base em inteligência e coragem.
Observou a cena por alguns instantes, silenciosa, mas resoluta, e soube imediatamente que sua filha estava enfrentando uma injustiça. Richard, por sua vez, sentiu um primeiro lampejo de medo. Ele não conhecia aquela mulher, mas algo em sua presença inspirava respeito. Aquele momento foi o primeiro sinal de que sua arrogância poderia em breve ser confrontada por uma força que ele não conseguia controlar. Alia, por sua vez, continuou segurando a bolsa com firmeza, pronta para defender sua dignidade a qualquer custo. O duelo silencioso entre arrogância e coragem estava apenas começando. Richard Stanton recuou um pouco, surpreso com a autoconfiança de Alia. Normalmente seus comentários eram suficientes para silenciar os clientes, mas essa jovem negra, calma e serena, não demonstrava nenhum sinal de medo. Cada palavra que ela proferia parecia desafiar sua autoridade e a arrogância que ele havia acumulado ao longo dos anos. Sr. Stanton, continuou Alia com um tom calmo, mas firme, não estou aqui para ser julgada pelos seus preconceitos. Só quero escolher esta bolsa que comprei com o dinheiro que juntei. O gerente, vermelho de raiva, deu alguns passos em direção a ela, o olhar cortante como uma espada. Seu maxilar estava cerrado, denunciando sua frustração. Ele não conseguia entender como aquela cliente ousava resistir a ele. Escute com atenção, senhorita, disse ele em voz baixa, com um tom de ameaça mal disfarçada. Nesta loja, eu decido quem pode comprar o quê. E ele parou, percebendo a firmeza no olhar de Alia. E acho que você deveria ir embora. Um silêncio pesado se instalou. Os clientes paralisaram, alguns escondendo desconforto atrás dos celulares. Os sons discretos de sacolas sendo manuseadas e passos no mármore pareciam amplificados no vasto salão do Palácio do Estilo. Alia respirou fundo, ainda segurando a bolsa como símbolo de sua dignidade. Ela respondeu com a voz calma, porém determinada. Não preciso ir embora. Esta sacola está ao meu alcance e me recuso a deixar que seus preconceitos me impeçam de tê-la. Sou cliente e você deve me tratar com respeito, como qualquer outro cliente. Richard franziu a testa, sem conseguir encontrar uma resposta imediata. Estava acostumado a intimidar, não a ser repreendido publicamente. O contraste entre sua raiva e a calma imponente de Alia começou a semear dúvidas em sua mente. Foi então que a tensão aumentou ainda mais. Clarissa Martin, a mãe de Alia, caminhou lentamente em direção a eles. Sua presença imponente e calma gélida causaram um arrepio na espinha de Richard. Ela parou a poucos passos dele, cruzou os braços e olhou-o diretamente nos olhos. Richard Stanton, disse ela com uma voz suave, mas autoritária, acho que você não tem noção de com quem está lidando. Richard gaguejou, procurando as palavras certas, mas nenhuma parecia suficiente. Pela primeira vez, sentiu sua autoridade vacilar. Mãe e filha, ambas de pé, calmas e dignas, representavam uma força que ele não conseguia vencer com sua arrogância ou ameaças habituais. Clarissa prosseguiu. Você humilhou minha filha sem motivo algum, e não tolerarei que isso continue. Aconselho que se desculpe imediatamente e mude sua atitude antes que isso tenha sérias consequências para você e para esta loja. Richard sentiu um suor frio escorrer pelas costas. Os clientes começaram a cochichar entre si, alguns pegando seus celulares. Ele lentamente percebeu que havia subestimado a situação e que acabará de ultrapassar os limites da sua própria arrogância. Alia, por sua vez, permaneceu imóvel, com o olhar lúcido, consciente de que a presença da mãe reforçava seu direito de ser tratada com dignidade. O duelo silencioso entre malícia e coragem acabará de atingir um ponto crítico. Pela primeira vez, Richard Stanton entendeu que não podia humilhar aquele cliente da mesma forma que havia feito com tantos outros. E que talvez sua maior humilhação estivesse apenas começando. Richard Stanton, ainda atordoado pela confiança de Alia e pela chegada imponente de sua mãe, seguiu Clarissa até seu escritório. Cada passo ecoava no piso de mármore do saguão, amplificando a tensão. Clientes intrigados observavam a cena à distância, alguns discretamente sacando seus celulares para registrar o momento. Assim que entraram, Clarissa fechou a porta suavemente atrás deles. O escritório, vasto e decorado com bom gosto, refletia prestígio e poder, mas a atmosfera agora estava carregada de confronto. Clarissa deu alguns passos em direção à mesa de Richard e cruzou os braços, o olhar fixo no diretor com uma intensidade gélida. Richard, disse ela calmamente, acho que você precisa entender o que acabou de acontecer. Richard, abalado, tentou recuperar a compostura e alguma aparência de autoridade. Senhora Martin, eu não pensei. Ele gaguejou, incapaz de formular uma desculpa plausível. Clarissa não deixou passar nenhuma hesitação sem resposta. Não tente se explicar. Você humilhou minha filha sem motivo algum.
Você achou que seu poder naquela loja lhe dava o direito de julgá-la de acordo com seus preconceitos. Richard sentiu o rosto se contrair. Ele conhecia Clarissa por reputação, uma mulher influente, respeitada e intocável no mundo dos negócios. E agora ele entendia que sua arrogância poderia lhe custar muito mais do que um mero constrangimento passageiro. Você precisa entender, Richard, Clarissa continuou, que seu comportamento não é apenas inaceitável, é perigoso para você e para a imagem desta loja. Nenhum cliente merece ser tratado da maneira como você tratou, e especialmente não minha filha. Richard baixou os olhos, incapaz de encará-la. Pela primeira vez, sentiu uma mistura de humilhação e medo. A gravidade de seus atos o atingiu. Ele não só havia magoado uma cliente, como também acabará de se desentender com uma figura influente que poderia transformar um incidente em um escândalo público. Clarissa, consciente do efeito que havia causado, terminou seu discurso com firmeza. Richard, aconselho-o veementemente que reflita sobre suas ações e peça desculpas publicamente antes que esta situação se torne irreversível. Caso contrário, ela deixou a ameaça no ar, mas ele não precisava. Richard entendeu perfeitamente o que ela queria dizer. Naquele instante, um lampejo de lucidez percorreu o diretor. Ele havia subestimado a força e a dignidade de Alia e de sua mãe. Sua posição de poder estava se desfazendo diante de seus olhos, e a humilhação que ele havia infligido estava prestes a se voltar contra ele. A Alia, permanecendo no fundo do escritório, observava a cena. Ela sentia a tensão no ar, mas manteve a compostura. Cada respiração que dava reforçava sua própria dignidade. Ela sabia que não tinha nada a temer daquele homem, sua força residia em sua verdade e integridade. Richard, agora consciente de que sua arrogância o havia traído, sentiu uma amarga mistura de vergonha e medo. Pela primeira vez na vida, percebeu que havia cruzado uma linha que jamais poderia apagar, e que sua lição estava apenas começando. Poucas horas após o incidente, a notícia começou a se espalhar por Nelbridge. Clientes que presenciaram a cena compartilharam vídeos e relataram a humilhação sofrida por Alia. As redes sociais rapidamente se apropriaram da história, e a hashtag #RespectForAlia tornou-se um dos assuntos mais comentados, acumulando centenas de compartilhamentos e comentários em minutos. Richard Stanton, em seu escritório, encarava o celular com crescente constrangimento. Cada notificação parecia acrescentar mais um golpe à sua reputação. Seus colegas e o conselho o haviam contatado para exigir explicações, e ele não conseguia justificar seu comportamento sem soar arrogante e racista. Do outro lado da loja, os funcionários cochichavam entre si. Alguns estavam chocados, outros aliviados por alguém finalmente ter coragem de confrontar a arrogância do gerente. Uma vendedora, Emily Harper, ousou dizer em voz baixa: "Nunca vi Richard Stanton tão envergonhado, e desta vez é justificado." Alia, por sua vez, recebeu uma enxurrada de mensagens de apoio de colegas, amigos e clientes habituais. Ela ficou comovida com a solidariedade, mas permaneceu humilde. Sabia que sua dignidade não vinha apenas da admiração dos outros, mas também de sua capacidade de manter a calma diante da injustiça. No dia seguinte, o conselho de administração convocou uma reunião de emergência. Richard foi confrontado com os vídeos e depoimentos das testemunhas. Cada imagem de sua arrogância e palavras humilhantes foi minuciosamente examinada. Os membros do conselho, geralmente lenientes com ele, ficaram desta vez horrorizados. Richard disse ao presidente do conselho: "Esse comportamento é inaceitável." Não só manchou sua imagem, como também colocou em risco toda a reputação da loja. Richard tentou se defender de forma desajeitada, mas suas desculpas soaram vazias. Ele percebeu que sua carreira, construída sobre prestígio e condescendência, estava começando a desmoronar. Do lado de fora, a notícia continuou a se espalhar. Clientes habituais começaram a boicotar a loja e alguns até deixaram comentários denunciando o racismo e a arrogância do gerente. Veículos de comunicação locais começaram a noticiar o caso, destacando a coragem de Alia e a dignidade de Clarissa diante de um gerente arrogante e racista. Richard, sozinho em seu escritório, sentiu o peso de seus atos. Pela primeira vez compreendeu que a arrogância e o desprezo podiam se voltar contra ele. Pensara que poderia dominar através da intimidação e do preconceito, mas agora enfrentava as consequências reais de suas ações. Alia, por sua vez, seguiu em frente com confiança, consciente de que sua coragem havia inspirado a comunidade. Sua história não se resumia a uma bolsa ou a uma loja, mas à dignidade e ao respeito que toda pessoa merece, independentemente de sua cor ou condição social. O Palácio do Estilo acabará de se tornar palco de uma lição essencial.
A arrogância, quando se depara com a verdade e a dignidade, sempre acaba por ruir. Alguns dias depois, o Conselho Administrativo decidiu convocar Richard Stanton para se desculpar perante todos os funcionários. O anúncio se espalhou rapidamente por toda a loja. Os funcionários, alguns nervosos, outros ansiosos, se prepararam para presenciar o que prometia ser um momento memorável. Richard entrou no salão principal com o rosto tenso. Pela primeira vez, sentiu o peso opressivo do olhar de todos. Os funcionários, em sua maioria jovens e de diferentes origens, estavam de pé, eretos com os olhos fixos nele. Cada passo que dava ecoava no silêncio. Ele percebeu que a autoridade que pensava possuir nunca lhe parecerá tão frágil. Olá a todos! Ele começou com a voz trêmula. Eu gostaria de pedir desculpas por... Um murmúrio percorreu a multidão. Ele gaguejou buscando as palavras, mas cada tentativa soava falsa e desajeitada. A humilhação que infligira a Aliyah agora se voltava contra ele. Os funcionários que muitas vezes o temeram ou admiraram por sua autoridade, olhavam para ele com ceticismo, alguns até com divertimento. A Aliyah, parada ao fundo, observava calmamente. Ela não estava se regozijando, mas pressentia que a justiça estava prevalecendo. Cada hesitação, cada palavra desajeitada de Richard reforçava a lição que ele estava aprendendo. Sua arrogância tinha um preço. Uma funcionária, Emily Harper, ousou quebrar o silêncio. Você pode começar reconhecendo que o que fez foi discriminatório e desrespeitoso. Richard engoliu em seco. Sabia que ignorá-la já não era uma opção. O olhar de Clarissa, que fora convidada para a reunião, atravessou-o como uma lâmina, calmo, implacável e penetrante. Sim, eu admito que... Ele gaguejou. Suas palavras eram fracas, mas suficientes para que a lição começasse a ser assimilada. Os murmúrios dos funcionários transformaram-se em sussurros de aprovação. Alguns aplaudiram discretamente. A dinâmica havia mudado. Richard, o chefe arrogante, era agora quem estava sendo humilhado. Cada funcionário, cada cliente no saguão, percebeu que a justiça social podia prevalecer, mesmo em um lugar de prestígio e poder. Pela primeira vez em sua carreira, Richard sentiu o peso de seus preconceitos e arrogância. Ele entendeu que sua reputação estava em jogo, mas que sua verdadeira lição viria do impacto emocional e moral de suas ações sobre aqueles que ele tentará destruir. A Aliyah serena saiu do saguão alguns instantes depois para pegar seus pertences. Sua bolsa já estava paga e agora era um símbolo de coragem. Os funcionários trocaram olhares cúmplices. A dignidade havia triunfado, e Richard acabará de provar o gosto amargo de seus erros. Naquele dia no Palácio do Estilo, a humilhação reversa tornou-se a lição mais poderosa da arrogância. Ninguém, nem mesmo um diretor, pode esmagar a dignidade alheia sem sofrer as consequências. No dia seguinte à humilhação pública, a notícia do incidente no Styles Palace começou a se espalhar por Nelbridge. As redes sociais foram inundadas com mensagens de apoio a Aliyah. A hashtag #RespectForAliyah rapidamente ganhou força, acompanhada de vídeos que mostravam sua dignidade diante da arrogância de Richard Stanton. Nas ruas do centro da cidade, lojistas e transeuntes comentavam o ocorrido com admiração. Alguns clientes habituais da loja decidiram boicotar Stanton, enquanto outros elogiaram publicamente a coragem de Aliyah. A jovem humilde e reservada leu essas mensagens com emoção. Ela compreendia que sua luta ia além de um simples incidente. Tratava-se de dignidade, respeito e igualdade. Na Style Palace, os funcionários estavam agora em solidariedade com a Aliyah. Emily Harper, vendedora do departamento de bolsas, ousou falar com Richard em tom firme. Veja bem, Sr. Stanton, o que o senhor fez não passou despercebido. Os clientes e até mesmo seus funcionários agora sabem quem o senhor realmente é. Richard sentia uma pressão imensa. Cada olhar na loja parecia julgá-lo, apontar o dedo para ele. Ele percebeu que sua autoridade, que ele considerava incontestável, havia sido abalada para sempre. Do lado de fora, vizinhos e amigos de Aliyah se reuniram espontaneamente em frente à loja, segurando cartazes com os dizeres respeito a todos e chega de discriminação. Alguns transeuntes pararam para filmar e compartilhar, criando um verdadeiro movimento de solidariedade local. Toda a comunidade parecia se unir em torno da jovem. Nesse contexto, Clarissa Martin, mãe de Aliyah, contatou a mídia local para contar a história de sua perspectiva, a de uma injustiça enfrentada com dignidade e coragem. Os jornalistas ficaram impressionados com a força de caráter de Aliyah e com a determinação de Clarissa em proteger sua filha. Richard, isolado em seu escritório, assistia às imagens e vídeos que circulavam nas redes sociais.
Cada comentário, cada compartilhamento reforçava a ideia de que sua carreira e reputação haviam acabado de sofrer um golpe irreversível. Seu orgulho, que ele sempre enfatizara, agora fora substituído pelo medo e pelo arrependimento. Alia, por sua vez, continuou a se comportar com a mesma serenidade e elegância. Cada sorriso que oferecia, cada gesto de gratidão para com aqueles que a apoiavam, reforçava sua imagem de mulher forte e intocável, cuja dignidade era inabalável. Ela transformou a humilhação inicial em um símbolo de resiliência, demonstrando que coragem e dignidade jamais são sinais de fraqueza. Este capítulo de sua vida acabará de provar que a arrogância e o racismo podem parecer poderosos, mas quando confrontados com a verdade e a solidariedade, desmoronam rapidamente. A comunidade se manifestou, e Richard Stanton agora tinha que encarar a verdadeira dimensão de seus erros. Richard Stanton estava sentado em seu escritório, o rosto marcado pelo estresse e pela amargura. Os dias que se seguiram ao incidente foram um verdadeiro inferno. Vídeos virais, redes sociais em polvorosa, boicote de clientes e agora funcionários hostis. Cada notificação em seu celular parecia lembrá-lo de seu erro e da humilhação pública que sofrerá. Foi então que Clarissa Martin bateu à sua porta calma, mas determinada. Ela entrou sem esperar por um convite, e sua presença imponente preencheu imediatamente o cômodo. Richard, ela começou com a voz firme e incisiva, chegou a hora de acabar com essa farsa. Você já teve a chance de refletir e se desculpar, mas ainda há medidas concretas a serem tomadas. Richard sentiu o coração acelerar. Ele sabia que Clarissa nunca fazia piadas. Mesmo depois do pedido público de desculpas, ela poderia ir muito além. O conselho administrativo, a imprensa e toda a comunidade estavam agora envolvidos. Clarissa prosseguiu, com o olhar penetrante fixo nele. Você passará por treinamento obrigatório sobre respeito, igualdade e não discriminação. Você precisa entender que seu preconceito e arrogância têm consequências reais. E mais importante, você deve apresentar um pedido formal de desculpas a todos os funcionários e clientes que presenciaram seu comportamento. Richard baixou a cabeça, incapaz de responder. Sentiu seu orgulho se esvair um pouco mais a cada palavra. Pela primeira vez, ele se deparava com uma autoridade que não podia manipular por meio de intimidação ou mentiras. Clarissa acrescentou: se você se recusar, Richard será demitido imediatamente. Seu comportamento é inaceitável e põe em risco toda a loja. Um silêncio pesado se instalou. Richard, sozinho com seus pensamentos, percebeu que sua carreira agora dependia de sua capacidade de admitir seus erros e mudar. Pela primeira vez na vida sentiu medo misturado com arrependimento. Ele acreditava que poderia humilhar e dominar, mas agora estava à mercê de uma justiça implacável e imoral. Clarissa, satisfeita com o efeito obtido, voltou-se para a porta, pronta para sair, mas fez um último comentário. Pense bem, Richard. Não é apenas a sua imagem que está em jogo, é a sua dignidade. E acredite em mim, você não tem muito o que defender se continuar por esse caminho. Depois que ela saiu, Richard ficou sozinho, tremendo por dentro. Ele sabia que seu orgulho havia sido despedaçado e que sua carreira nunca mais seria a mesma. O ultimato era claro. Ou ele mudava, ou desaparecia da vida pública e profissional. Para Alia e Clarissa, o assunto estava longe de estar encerrado. Mas para Richard, esse confronto marcou o início de um despertar forçado e doloroso. Sua lição de humildade estava apenas começando. Os dias seguintes foram um ponto de virada para Richard Stanton. Forçado pelo ultimato de Clarissa, ele participou de treinamentos intensivos sobre respeito, igualdade e combate à discriminação. Essas sessões, conduzidas por especialistas em comportamento e direitos civis, obrigaram Richard a confrontar não apenas suas ações, mas também seus preconceitos profundamente enraizados. A princípio, ele resistiu internamente. Cada exercício parecia humilhante e inútil. Pediram-lhe que se colocasse no lugar das vítimas, que compreendesse o peso da humilhação e da discriminação que havia infligido. Teve de ouvir testemunhos de pessoas negras, funcionários e até mesmo clientes que já haviam sofrido injustiças semelhantes. À medida que as sessões progrediam, algo começou a mudar. Cada história, cada testemunho, abalava sua percepção do mundo. Ele sentiu uma onda de culpa e vergonha que nunca havia experimentado antes. A constatação tornou-se dolorosamente real. Ele não havia sido apenas arrogante, ele havia ativamente ferido e humilhado uma jovem, violando princípios fundamentais de respeito e dignidade. Certa noite, após um longo dia de treinamento, Richard se viu sozinho no saguão da loja.
Observou as prateleiras impecáveis, as vitrines reluzentes e os funcionários que trabalhavam com seriedade e profissionalismo. Compreendeu que sua autoridade não poderia mais se basear no medo ou na dominação, mas sim no respeito mútuo. No dia seguinte, ele se dirigiu aos funcionários pela primeira vez desde o incidente. Quero pedir sinceras desculpas pelo meu comportamento passado. Agi de forma injusta e inaceitável e prometo mudar. Sei que minhas palavras não são suficientes, mas farei tudo o que for preciso para reconquistar sua confiança. Os funcionários, surpresos mas atentos, perceberam uma sinceridade genuína em sua voz. Emily Harper, testemunha dos eventos anteriores, assentiu com um pequeno sorriso, sinal de que as coisas estavam começando a mudar. Alia, observando de longe, sentia uma mistura de satisfação cautelosa e vigilância. Ela sabia que a transformação de Richard nunca seria completa da noite para o dia, mas o primeiro passo havia sido dado. Sua dignidade se manteve firme e a justiça moral começava a prevalecer. Do lado de fora, a notícia do treinamento de Richard e de sua tentativa de redenção foi divulgada por alguns veículos de comunicação locais. A comunidade começou a perceber que, embora a lição tivesse sido dura, Richard estava se conscientizando de seus erros e tentando, timidamente, mas com sinceridade, mudar. Este capítulo de sua vida marcou uma virada. A arrogância e a condescendência gradualmente deram lugar à reflexão e à humildade. Richard finalmente compreendeu que o respeito e a dignidade não podem ser impostos pelo medo, mas devem ser conquistados por meio de ações justas e sinceras. Algumas semanas após as sessões de treinamento e os pedidos públicos de desculpas, Richard Stanton sentiu que precisava ir além para realmente reparar o dano causado. Ele pediu para se encontrar com Alia em uma área reservada da loja, longe dos olhares de clientes e funcionários. A tensão era palpável desde o primeiro momento. O passado não desaparecia tão facilmente. Alia entrou calmamente, mas seus olhos brilhavam com uma clara vigilância. Ela sabia que aquele momento poderia ser sincero ou mais uma tentativa de arrogância. Richard, por sua vez, permaneceu ereto, com o rosto marcado por humildade e arrependimento. Alia, ele começou com a voz mais calma do que antes, sei que nunca poderei apagar o que aconteceu, mas quero que saiba que compreendo a magnitude dos meus erros. Feri a sua dignidade e a da sua mãe e sinto muito profundamente. Alia olhou para ele por um longo tempo. Ela percebeu a sinceridade em suas palavras, mas manteve uma postura firme. Richard, ela respondeu calmamente, entender seus erros é uma coisa, corrigi-los é outra. Quero ver suas ações falarem por si mesmas antes de acreditar em uma transformação real. Richard assentiu com a cabeça. Comprometo-me a tomar medidas. O treinamento, os pedidos públicos de desculpas. Isso foi apenas o começo. Quero mostrar a vocês que posso mudar, que posso respeitar e valorizar cada cliente e cada funcionário, sem distinção. Um silêncio tenso e sério se instalou. Então, Alia esboçou um leve sorriso. Muito bem. Veremos, mas estou disposta a lhe dar uma chance, desde que seu comprometimento seja genuíno. Richard sentiu um enorme peso sair de seus ombros. Esse perdão, ainda que parcial, marcou o fim da primeira fase de sua lição. Ele compreendeu que a dignidade, a paciência e a coragem de Alia tinham o poder de transformar até mesmo o mais arrogante dos homens. Nos dias que se seguiram, ele começou a colocar seus compromissos em prática, tratou os clientes com respeito, ouviu atentamente seus funcionários e participou ativamente de iniciativas de diversidade e inclusão na loja. Observando essas mudanças, Alia sentiu que a justiça moral havia finalmente encontrado terreno. Este momento de reconciliação não foi um fim, mas um novo começo. Uma ponte frágil entre a humilhação do passado e o respeito recém-conquistado. A lição de arrogância e dignidade estava agora profundamente enraizada na vida de Richard, enquanto Alia continuava a brilhar com sua força e coragem. Meses se passaram desde o incidente na Style Palace. A loja, antes marcada pela arrogância de Richard Stanton, havia mudado. Os clientes notavam uma atmosfera mais respeitosa e acolhedora, e os funcionários antes tensos, agora trabalhavam com confiança e orgulho. Richard, embora ainda em processo de recuperação pessoal, havia aprendido a ouvir, compreender e respeitar aqueles que gerenciava. Alia, por sua vez, continuou a brilhar em sua vida pessoal e profissional. Sua força e coragem inspiraram sua comunidade e demonstraram que dignidade e respeito jamais são negociáveis. Ela se tornou um símbolo de resiliência e justiça para muitos. Certa tarde, no saguão da loja, Richard se aproximou de Alia. Seu rosto exibia uma mistura de sinceridade e humildade.
um contraste impressionante com o homem arrogante que ele havia sido. Alia disse-lhe calmamente: quero te agradecer, não só por me confrontar, mas por me mostrar o verdadeiro significado de dignidade e respeito. Sem a sua coragem eu jamais teria chegado a essa conclusão. Alia sorriu, mas com uma firmeza contida. Richard, o mérito não é meu. O mérito pertence àqueles que escolhem lutar pelo que é certo. Você teve a sorte de aprender. O que você fará com isso agora depende de você. Richard assentiu com a cabeça, consciente de que sua transformação precisava ser contínua. Ele sabia que a confiança se conquista com o tempo e que a verdadeira humildade se demonstra por meio de ações, não de palavras. Do lado de fora, as redes sociais e a imprensa local continuaram a amplificar a história como um exemplo de coragem e justiça. A cidade de Newbridge testemunhou como a arrogância pode ser confrontada com dignidade e como a solidariedade e a coragem podem transformar uma situação injusta em uma lição universal. Naquele dia no saguão do Style Palace, Alia pegou sua bolsa, símbolo não apenas de sua independência, mas também de sua vitória moral. Richard, ao seu lado, observava com humildade. A lição era clara: o poder baseado na arrogância e no preconceito é passageiro, enquanto a coragem e a dignidade resistem ao teste do tempo. A história terminou com uma nota de justiça e transformação. A jovem negra que havia sido humilhada não só recuperou sua dignidade, como também inspirou mudanças reais e duradouras. E Richard Stanton, o homem antes arrogante, finalmente compreendeu que humildade e respeito são as verdadeiras marcas da grandeza.